Durante o velório, com toda a emoção que carregou o velório do ex-governador Eduardo Campos, para mim, pessoalmente, senador Jorge, tocou muito uma faixa carregada por trabalhadores do Sindicato da Educação da cidade de Timbaúba, em Pernambuco, que carregavam na sua camisa escrito, o sindicato, uma faixa em que dizia, e no final, assinada Eduardo Campos. A faixa dizia: quando os filhos do rico e os filhos do pobre estudarem na mesma escola, nós vamos ter o Brasil que nós queremos. Aquela frase me tocou profundamente e mostrou que eu estava certo em ter aqui anunciado, desde muito tempo atrás, o meu apoio e o meu voto para o Eduardo Campos. E vou dizer por que ele se diferenciava dos outros candidatos ao ter manifestado essa frase. 3 diferenças fundamentais em relação aos outros candidatos. A primeira diferença é que ele olhava lá na frente. Ele acreditava, senhor Simão, numa utopia, para muitos, impossível. E que no Brasil, como tantos outros países já conseguiram, é possível que toda criança, ao nascer, receba a mesma chance de progresso, graças a uma escola de qualidade para todos, e não como tem sido a história do Brasil, apenas para poucos. Quando só alguns iam para a escola pública era boa para poucos. Quando o Brasil se urbanizou e teve que abrir as portas da escola para os pobres, a gente separou os pobres dos ricos através de uma escola particular para alguns e da escola pública para todos. E a qualidade ficou assim, entre as boas escolas particulares e a média das escolas públicas. Embora entre as públicas existam algumas muito boas e entre as particulares muitas muito ruins. Mas a média é assim. O Eduardo Campos, diferente dos outros candidatos, olhava longe e propunha algo que engrandecia esse país. Ele não ficava restrito a fazer promessas conforme as pesquisas de opinião indicam, pensando só no presente. Ele carregava aquilo que Juscelino trouxe, de olhar lá na frente e dizer: vamos caminhar 50 anos em ciclo e seremos um país industrializado. Não se acreditava na possibilidade do Brasil ser um país industrializado, porque esse era um país com quase 5 séculos de agricultura apenas, de exploração de minerais apenas, de trabalho escravo durante 350 anos. O sonho da industrialização era tão utópico como hoje é o sonho da escola de qualidade para todos. E olhe que a gente conseguiu que a industrialização acontecesse. Porque houve um candidato a presidente e que foi eleito, que olhava lá na frente e dizia: o Brasil vai ser um país industrializado. E aquela faixa, senador Simão, dizia: o Brasil pode ter o filho do pobre numa escola igual ao filho do rico. Essa é a primeira diferença que Eduardo Campos representava. A capacidade de olhar lá na frente, de sonhar com coisas que muitos acham impossível e que os candidatos de hoje, nenhum se atreve a prometer. A segunda é que, para realizar isso, seria necessário uma grande habilidade política. Seria necessário dialogar com todas as forças. Não é possível que isso seja feito por um lado ou pelo outro dos dois que hoje dominam a política brasileira ao longo de 20 anos, o PSDB e o PT, simplificando. Nenhum dos dois é capaz de fazer isso sozinho. Ele dialogava. A verdade, senador Pessoa, é que PT e PSDB não têm nenhuma divergência ideológica. Eles têm raiva um do outro.
Ele se opõe comportamentalmente, não ideologicamente. E essa oposição por comportamento e por raiva não permite o diálogo necessário para fazer uma base de apoio para fazer o Brasil que nós queremos, como dizia Eduardo Campos. Ele era capaz de falar com um e com o outro. Ele era capaz de ser ponte e ser estrada. Ser estrada para ir nessa distância que ele propunha de uma sociedade onde a escola fosse igual para todos. E ser ponte no sentido de criar a base de apoio entre as diversas forças da sociedade para que nós construíssemos isso. Essas duas diferenças são marcantes para mostrar que ele representava algo diferente dos candidatos que aí estão. Além disso, há uma outra diferença. É a diferença de que ele carregava uma juventude capaz de propor que isso se realizasse no horizonte de tempo de longo prazo, porque aí está a diferença dele para os outros. Os outros, senador, só pensam no imediato. Eles não conseguem imaginar longo prazo. A palavra planejamento, estratégia, morreu no processo eleitoral brasileiro. Porque quem define o que o candidato diz é o marqueteiro. E quem define o que o marqueteiro diz é o instituto que avalia a opinião pública do instante. Os candidatos perderam a capacidade de sonhar, de definir estratégia e a capacidade de articular a base de apoio. Ele representava isso. E eu lamento que a gente tenha perdido o sonho, embora acredite que a Marina Silva pode trazer isso de volta. Ainda precisamos de um tempo. Mas se não for ela, não acredito que os outros tragam. Porque até tem candidatos que falam utopia, mas não têm capacidade de pôr juntos as bases para construir a utopia. Ela poderá ter isso. Agora, o que eu lamento profundamente é que ele não teve tempo de dizer como faria isso. E ele iria dizer, senador Pessoa. Ele estava preparado para dizer. Ele já ouvia as pessoas para encontrar o como dizer e elaborava com a genialidade dele a maneira certa de dizer. E eu tenho certeza que se Eduardo tivesse vivido mais algumas semanas, não vou dizer apenas dias, ele teria dito como faria para iniciar o processo pelo qual aquela faixa que eu li no seu velório viraria realidade. No dia que o filho dos pobres estudarem na mesma escola que os filhos dos ricos, o Brasil será como nós queremos. Eu acho que ele ia dizer de público que o seu governo adotaria as escolas das cidades cujas prefeituras não têm condições de manter uma boa escola para suas crianças. Até porque não tem outra maneira de fazer isso. Ele dizia todo o tempo que no seu governo ele lutaria para implantar horário integral em todas as escolas do Brasil. Outros dizem isso, mas ele ia dizer como fazer. E não tem outra maneira de fazer isso a não ser o governo federal assumindo sua responsabilidade com a educação das crianças brasileiras, sem tratá-las como entes municipais, tratando cada criança como ente nacional. Ele ia fazer isso. Ele ia dizer, o meu governo, eu adotarei no governo as crianças, a educação das crianças cujas prefeituras não têm condições de oferecer a escola necessária para essa boa educação. E, é claro, ele acrescentaria, no ritmo que for possível fazer isso. E desde que o pedido venha da própria cidade. Esse é o caminho. O caminho, não vou dizer que seja, como eu tenho defendido, a ideia de federalizar, porque parece que é imposto. Façamos diferente. Em vez de federalizar por iniciativa federal, o governo federal responde ao apelo das cidades que não têm condições de dar uma boa educação.
Quantas cidades nesse país conseguiriam pagar R$ 9.500 por mês de salário a um professor? Nenhuma. E como é que a gente vai ter uma boa educação nesse país se não pagarmos um salário compatível com aquele pago para outras categorias do setor público? Não tem como. Só o governo federal assumindo. E eu tenho a impressão que ele diria isso se tivesse vivido poucas semanas mais. Mas não teve tempo, senador Pessoa. Não teve tempo. Não disse. Então, a faixa que ficou no velório foi a faixa da intenção, não foi a faixa da ação. Mas o Brasil continua. E ele próprio disse, não vamos desistir do Brasil. Por isso, senador, eu queria fazer aqui um apelo aos candidatos que continuam. Todos. Por que não adotam o que o Eduardo adotaria? Por que não adotam o discurso que ele trouxe para o Brasil e que estava nos sensibilizando a todos? Por que não dizem que sonham também com um Brasil onde a escola do pobre e do rico terá a mesma qualidade e boa qualidade? Por que eles não podem sonhar com isso? Será que eles não querem? Porque defendem que a escola tem que ser desigual para manter os privilégios? Eu não acredito. Será que é porque eles não sonham com utopias? Isso é possível. Estão prisioneiros do imediato. Será porque eles não querem correr risco de perder voto se proporem algo que não seja o que está hoje no inconsciente, na busca, no interesse, que são as coisas imediatas? Será que é uma dessas três razões que faz com que eles não queiram, ou as três juntas? Eu insisto para cada um dos candidatos, inclusive a Marina Silva, para que diga com clareza que acreditam que é possível mudar o Brasil para valer, ter o Brasil que nós queremos, como disse Eduardo, nessa faixa, nessa frase. Que acreditem, que não se restringam apenas ao que é possível para o imediato do dia a dia, que não limitem seus discursos apenas ao que a opinião pública pensa naquele instante para resolver o problema imediato, que sejam capazes de oferecer rumos para um futuro mais distante do que o próprio horizonte de tempo de um mandato de 4 anos ou mesmo de 8. Eu gostaria de ver nossos candidatos trazendo essa afirmação de objetivos de médio e longo prazo, de sonhos de um Brasil diferente. Eu não vou querer que eles adotem aquilo que o Eduardo estava começando a adotar, a ideia de que o progresso, o futuro, está na educação, que é outra diferença que ele fazia em relação aos que estão aí. Isso eu nem vou querer, porque seria pedir demais. Continue pensando que o progresso é a economia, mas entenda que a economia precisa de educação. Continue entendendo que o problema sério de hoje é a segurança pública, mas percebam que a segurança pública precisa de educação. Defendam que é preciso reduzir as desigualdades, mas entendam que a desigualdade é provocada, sobretudo, pela desigualdade lá na base, na educação, que é a mãe da desigualdade social, é a desigualdade educacional. Eu gostaria de pedir, senador Simão, e isso pode ser uma ingenuidade minha, fazer pedidos a candidatos, mas eu gostaria de insistir. Adotem aquilo que o Eduardo iria defender se não tivesse sido a tragédia que se abateu sobre todos nós e sobre o Brasil inteiro. Adotem ao Eduardo. Adotem a ideia de que é preciso e é possível esse país um dia ter escola de qualidade para todos. E adotem a proposta que ele não chegou a afirmar, mas que eu imagino que seria, porque eu não vejo outra. A ideia de que isso só será possível no dia em que o governo federal adotar as escolas das cidades
cujas prefeituras não tenham condições para dar a educação de qualidade a todas as suas crianças, dentro do ritmo possível pelos recursos de que dispõe o governo federal, a partir de um apelo da própria cidade, mas que isso seja iniciado ainda nos próximos 4 anos de governo, qualquer que seja o eleito ou a eleita que o Brasil terá como seu presidente ou sua presidenta a partir de janeiro de 2015. Fica aqui registrado o meu apelo, reconhecendo que pode ser pura ingenuidade, mas pelo menos é uma ingenuidade com responsabilidade de usar esse momento para apresentar esse apelo. É isso, senhor presidente.